Fala piloto, nesse vídeo aqui eu vou te explicar como você pode escolher um campeonato, o que você precisa avaliar, como que você procura um campeonato para correr em 2026. Eu também vou falar nesse vídeo exemplos de bons campeonatos que eu já corri aqui em São Paulo, que pode te ajudar a escolher o seu campeonato também. E no fim do vídeo eu vou dar uma dica bônus, que é uma dica que eu utilizei para escolher campeonato para mim em 2026. Então, bora pro vídeo. Antes de mais nada, é importante dizer que tudo que eu vou falar daqui pra frente conta muito mais, é muito mais importante para você que é iniciante, que está começando no kart, que nunca correu um campeonato, ou já correu algumas etapas como convidado, alguma coisa assim, mas que você está começando nesse meio, né? Caso você já seja experiente, você já sabe muito bem como escolher os seus campeonatos, mas isso o que eu vou falar aqui também pode te ajudar de alguma maneira a escolher campeonato para você nesse ano. O primeiro passo, se você não sabe absolutamente nada, não sabe nem se tem campeonato onde você mora, é você jogar no Google, né? Campeonato de kart rental mais o seu estado. A partir disso, você vai encontrar campeonatos ali que existem no estado que você mora. E aí provavelmente as páginas que vão aparecer ou são os sites do campeonato ou o Instagram desses campeonatos, né? Em geral, os campeonatos de kart rental usam muito mais o Instagram como meio de comunicação, até para comunicar as etapas, para comunicar os campeões, comunicar como foram as etapas, quem pegou pódio, enfim, publicar fotos, divulgar o campeonato, é muito mais pelo Instagram. E eles geralmente possuem site para colocar regulamento, colocar as fotos das etapas, enfim, colocar os pagamentos, enfim, tudo. A organização do campeonato às vezes funciona também pelo site. Então, primeira coisa que você faz, se você não sabe nada, é isso, colocar no Google, pesquisar no Google. Se você já conhece algum campeonato, também você pode pesquisar esse campeonato diretamente no Instagram. É um outro caminho que você pode fazer. É importante também que quando você fizer essa busca e fizer a busca também no Instagram, você vai achar algumas coisas. Você vai achar pilotos, você vai achar campeonatos de kart e às vezes campeonatos que talvez não sejam tão próximos de você, mas eu recomendo, se você quer entrar nesse meio, que você comece a seguir essas páginas. Por quê? Porque a partir disso o algoritmo, né, do próprio Instagram vai começar a te bombardear de campeonatos, de outros eventos do kart que podem fazer sentido para você. Então é bom para você começar a achar o que de fato combina mais com você, o que faz sentido para você. Então eu recomendo que você siga pilotos, siga campeonatos, enfim, que as coisas naturalmente vão começar a aparecer para você. Um primeiro critério que eu recomendo para você avaliar e escolher um bom campeonato é olhar há quanto tempo ele existe, né? Como que você faz isso, né? Você provavelmente, na hora que você fizer essas pesquisas, você vai achar, né, ou um site ou um Instagram desse campeonato, e eu recomendo que você dê uma olhada nos posts do Instagram, quantos posts já teve, há quantos anos aquilo existe, dá para ver, né, os posts mais antigos. E se tiver um site, você também pode olhar no site fotos das etapas anteriores, os campeões anteriores, enfim, depende muito de campeonato para campeonato o que eles colocam no site, mas você consegue achar, né? Dê uma olhada nisso, vê o que você acha e além de tudo, além de ver há quanto tempo, um outro ponto importante é olhar a qualidade desse site e do Instagram. Qualidade mesmo, visual, qualidade, né, dos posts, a qualidade, a organização que você enxerga ali dos posts, a organização que você enxerga do site, se houver, se tem foto, se tem vídeo, tudo isso. Dá uma avaliada no que você acha ali dessa qualidade, que isso também diz sobre o quão profissional já é ou não esse campeonato. E isso pode te ajudar a escolher também. Toda essa qualidade diz um pouco sobre o quanto o campeonato já trabalhou a marca desse campeonato, né? Quanta mídia, quanto ele já investiu nisso. Então, claro que com mais tempo de experiência, naturalmente essas postagens vão ficando cada vez melhores. O campeonato às vezes tem mais pessoas para ajudar, então isso fica mais fácil naturalmente. Um ponto importante, especialmente se você é iniciante e provavelmente se você identificar que tem qualidade nos posts, que é um campeonato já com mais experiência, muito provavelmente
existirá esse outro ponto, que é uma categoria para iniciantes. A maioria dos campeonatos, não são todos, mas a maioria dos campeonatos grandes e estruturados, eles possuem uma boa diversidade aí de categorias para você escolher, tanto de iniciantes, de pilotos mais experientes, categorias de nível, né, que é isso, de Light, Pro, Master, enfim, ou categorias de peso também, de 80, 90, 120 quilos, enfim, isso varia de campeonato para campeonato, mas dê uma olhada se tem categoria para você, para o seu nível, né, e que, de novo, como eu disse no início, preferencialmente você é iniciante, acho que faz sentido você buscar, obviamente, esse tipo de categoria que vai ser ou iniciantes, ou novatos, ou em alguns casos vai ser a categoria Light, que geralmente é um pouco mais avançada que a iniciante, mas alguns campeonatos chamam a iniciante de Light, né? Então dê uma olhada se tem e se inscreva nesse tipo de categoria se você está começando. Outro ponto importante para você avaliar é o calendário do campeonato. Dê uma olhada não só nas datas, mas nos horários das corridas, né? Se é durante a semana, qual dia da semana. Geralmente os campeonatos fazem uma etapa por mês. Tem outros campeonatos que fazem mais de uma etapa por mês, então dê uma olhada nisso também pela questão de orçamento, né? Que se for mais de uma etapa por mês, são 2 corridas que você vai ter que bancar. Isso vai ficando mais caro, né? Então avalie o calendário e os dias da semana. Geralmente é sempre o mesmo dia, né? Então, se for um campeonato de quinta-feira, é uma quinta-feira por mês, por exemplo. Ou se for um campeonato de fim de semana, ou é um domingo, ou é um sábado, varia de campeonato para campeonato. Mas vai ser sempre, em geral, é uma vez por mês que as etapas acontecem. E dentro dessa avaliação de datas, avalie não só a data e o horário, mas assim, se isso concilia melhor com você mesmo, com o seu trabalho, com a sua família, com seus compromissos pessoais, com o que você tem que fazer no seu fim de semana, se for um campeonato de fim de semana, do seu trabalho, até que hora ele vai, a distância para o kartódromo, enfim, pense nessas coisas para você escolher. E já adianto que não vai ter, né, um campeonato 100% perfeito para a sua agenda. Sempre vão ter imprevistos, é muito difícil você olhar para um calendário inteiro do ano e ter a certeza que todos os dias ali você estará com condições de participar. A gente sabe que as coisas acontecem, é por isso que também o próximo ponto é fundamental para você olhar, que é o regulamento do campeonato. Nesse regulamento, um dos pontos que diz respeito a isso que eu estava falando são os descartes, né? Quantos descartes você tem direito no ano? O que são os descartes? Etapas que você terá o descarte do resultado. Mesmo que você vá, vamos supor que você seja um piloto excelente e fique em primeiro e vá em todas as etapas. Você pega primeiro lugar em todas as etapas. De qualquer jeito, uma desses primeiros lugares será descartado. Toda a pontuação será descartada. Assim como sim, você ficou em primeiro em todas e em uma corrida seu kart quebrou, enfim, você ficou em último lugar, haverá pelo menos um descarte. Em geral, na maioria dos campeonatos existe, né? Um descarte por ano. Alguns têm 2, alguns têm 3. Então avalie esses descartes até para pensar nesse calendário. Se você precisar faltar em alguma data, vai ser usada como descarte. Então, por isso que é um ponto importantíssimo de avaliar é o regulamento, que tem vários pontos para você olhar dentro do regulamento. Além do descarte, pontos importantes para você olhar, que eu até anotei aqui, são quantas etapas o campeonato tem. Como eu disse, alguns campeonatos têm uma etapa por mês, outros têm mais de uma. O valor dessas etapas, quais kartódromos, né, que o campeonato participa. A maioria dos campeonatos hoje faz um campeonato em um único kartódromo, e eu vou falar um pouco sobre isso nos exemplos, mas existem campeonatos que a gente chama de campeonatos itinerantes, né? Então tem etapa em kartódromos diferentes. Tem uma etapa no Granja Viana, tem uma etapa no São Marino, que é lá em Paulínia, outra etapa em Interlagos, enfim, eles ficam girando São Paulo, né? No caso, que é os que eu conheço, mas dependendo de onde você está, pode ser que isso aconteça também no seu estado. Avalie também dentro do regulamento as premiações que o campeonato possui, a pontuação para primeiro, segundo, terceiro lugar,
até onde vai a pontuação, até para você pensar em estratégia quando você estiver na pista, que aí é outro assunto para outro vídeo, mas é importante você dar uma olhada nisso, as regras e as penalidades. É muito importante você ver as penalidades, porque quando você vê um regulamento que tem uma penalização alta para atitudes antidesportivas, esse tipo de coisa, de tirar muito ponto, esse tipo de coisa, isso é um ótimo sinal, porque é sinal que o organizador do campeonato se preocupa em manter corridas mais limpas na pista. Isso é fundamental, porque dentro do mundo do kart rental existem, né, pilotos e pilotos mais agressivos, pilotos não tão agressivos, e tudo isso às vezes gera problemas. Então por isso que é importante você olhar no regulamento, e um regulamento que tem essa preocupação com penalidades é bastante positivo para você, é um sinal verde de que é um campeonato sério, que se preocupa com o esporte de fato, tá? Esses são os principais pontos que eu avalio num campeonato, mas lembrando que isso aqui é mais para você ter certeza de que você está indo para um campeonato com experiência, com um pessoal estruturado, que sabe o que está fazendo, que já conhece as regras do jogo, para você não ir em um campeonato talvez que tenha menos experiência, que começou há pouco tempo. Mas isso é muito mais importante se você é iniciante, porque se você já tem mais experiência de pista, você, ao entrar num campeonato, mesmo que ele seja menor e menos estruturado, você já entende se aquilo te agrega ou não, se faz sentido para você ou não, e eventualmente você troca, tá? E também não quer dizer, tá, que campeonatos que não tem site, campeonatos que tem um Instagram não muito bonito, etc., não são bons, tá? Existem campeonatos excelentes com pouca estrutura também. Então, nada é preto no branco aqui nesse meio, mas assim, para você que está começando, um campeonato mais estruturado é melhor para te dar mais segurança, para você sentir mais o clima de competição ali, entender como que funciona as regras do jogo, aprender com um negócio mais estruturado para você avançar para os próximos passos. E agora vamos para a sessão de exemplos de campeonatos aqui de São Paulo que eu posso te falar que são excelentes para você começar. Todos que eu vou falar eu já corri em outros anos, né? São campeonatos que eu não tenho como saber como eles estão em 2026, né? Obviamente. Alguns deles eu vou correr, outros não, mas até por questões de orçamento, mas assim, são campeonatos que eu gostei, foram muito organizados, o pessoal muito gente boa, tudo funcionou muito bem ali, então por isso que eu não estou ganhando nada para falar desses campeonatos, eu simplesmente acho que são campeonatos excelentes, que vale falar, que pode te ajudar a escolher alguma coisa aí que te ajude. Então o primeiro deles, que é um que eu vou correr esse ano, é o SKR, campeonato super organizado, com diversos, tudo por nível, né? Então tem toda uma dinâmica de separação dos níveis dos pilotos. Então é um campeonato extremamente organizado, já com muitos anos de experiência, acho que eles têm mais de 10 anos de experiência, que eu já corri há uns 3 anos atrás, se eu não me engano, ou mais, talvez. E esse ano eu vou correr novamente. Então é um excelente campeonato. E é só categorias de nível, tá? Não tem categorias de peso, nada de... Todo mundo é o mesmo peso, né? Mas não tem categorias com peso diferente. Outro campeonato é o KFF, que é Kart for Friends, o nome, que eu corri no ano passado, que eu até postei um vídeo aí da final recentemente aqui no canal. Campeonato super organizado também, com categorias de nível, que para 2026 mudaram um pouco, mas antes eram mais categorias de peso só e de idade apenas, e agora nesse ano vai ter categorias de nível e categorias de idade. Eu não me lembro agora se vai ter, acho que tem categoria de peso também, vai ter uma, se eu não me engano, mas teve algumas mudanças, enfim, então é um campeonato excelente. Não vou correr esse ano porque vou correr o SKR, mas é um campeonato excelente também. A Mica tem várias opções, eu acho, não sei se é de fato, mas é um dos, se não é o maior, é um dos maiores organizadores de campeonatos de kart rental hoje, né?
São eles que organizam o brasileiro, são eles que organizam os torneios de inverno, torneio de verão que vai acontecer daqui a pouco. Então são os maiores organizadores de campeonato de kart rental hoje. Então tem várias opções lá dentro, tem campeonatos itinerantes, como eu falei, tem campeonatos no interior de São Paulo, tem campeonatos aqui na Granja Viana, então excelente. Eu pensei em correr a Amica esse ano, mas acabei escolhendo outras coisas. Tem categorias de novatos, tem categorias, né, mais de iniciantes, então um excelente campeonato para você começar também. LDK é outro campeonato que eu corri há uns 2 anos atrás, se eu não me engano. Também pessoal super gente boa, tem categorias de nível, categorias de peso, de idade acho que não tem, são só de nível e de peso. Não sei como eles ainda estão soltando as informações para 2026. Eu não vou correr em 2026 na LDK, mas LDK é Liga do Kart, né? Mudou um pouco o nome, era Loucos do Kart, agora é Liga do Kart. Mas é um excelente campeonato, pessoal super gente boa também. Como eu disse, tem categorias de nível, então dá para você começar. Inclusive para os níveis iniciantes eles faziam traçados mais fáceis, né, para evitar dificuldades ali para quem está começando, tá? Então excelente campeonato também na Granja Viana. Copa Huayra é um campeonato também já com uma grande experiência, com muitos anos. Eu já tinha corrido como convidado em algumas corridas há muitos anos atrás, e esse ano vou correr a Copa Huayra nas segundas-feiras, né? Tem um campeonato deles nas segundas e tem outro campeonato no fim de semana, no domingo. Eu vou correr 2 categorias da segunda-feira. Então também um campeonato com muita experiência, já que tem categoria de peso, categoria de nível, tem categoria feminina, tem de tudo lá. Organizado, bem estruturado, tem site, tem Instagram, enfim, tudo muito bem organizado, por isso também que vou correr lá esse ano. E hoje é um dos que está com o preço melhor, então por isso também que eu escolhi a Copa Huayra esse ano. E aí eu comentei um pouco, mas só para explicar um pouco melhor o que eu quis dizer, de alguns campeonatos que não são tão para iniciantes, mas são excelentes campeonatos. Tem 2 que acabaram, infelizmente em 2026 eles não continuaram, o último ano deles foi em 2025, mas são campeonatos que eu já corri, que é um nível absurdamente alto, os pilotos muito bons, que é só para dizer que existem campeonatos muito bons, muito organizados, mas assim, o foco não é tanto o iniciante, é mais quem já anda mais tempo, quem já tem mais experiência, que era a THR Week, um campeonato maravilhoso, que era de Mini Endurance. Esses 2 campeonatos são de Mini Endurance, tanto a THR Week e a CPKA Extreme. Eram campeonatos de Mini Endurance, era uma corrida de 45 minutos, que é um tempo maior, né? Geralmente as corridas são de 20 minutos. Então você tinha parada no box, era uma corrida mais estratégica, com um grid de um monte de campeão brasileiro, enfim, eram corridas difíceis, né? Então, e é excelente campeonato, mas eles não seguem em 2026. E um outro que segue em 2026, que eu pensei muito, queria participar, mas também o foco não é tanto o iniciante, é o Carteiros. Para mim, é o campeonato mais organizado que existe, com uma estrutura maravilhosa e um grid muito forte. Eles têm uma categoria, né, a categoria mais fácil, mais iniciante deles é o que eles estão chamando de Light, e existe a Graduados, existe a Master. Mas assim, o grid da Carteiros, em geral, pelo menos quando eu corri também faz uns 3 anos, se eu não me engano, é muito forte. É muito forte o grid, mesmo na época eu corria Graduados e eu peguei o ano inteiro, eu não corri todas as etapas, mas eu corri pelo menos metade delas, eu acho, e assim, eu peguei pódio uma vez. Porque tinha piloto muito bom. Tinha um cara na Graduados, por exemplo, que ganhou o brasileiro, foi campeão do brasileiro.
Então, assim, tem caras, tem pilotos muito bons ali na Carteiros, tá? E também, não sei se por conta disso, mas eles já têm muita experiência, o grid é muito bom, o preço também é um pouco mais caro, até porque eles fazem 2 etapas por mês, né? Então, é tudo na Granja Viana, mas é um campeonato, assim, top de linha, não tenho o que falar. O Johnny, que é o organizador, é um puta de um piloto, campeão brasileiro já mais de uma vez, enfim. Excelente campeonato, tá? E aí a dica bônus que eu mesmo utilizei para escolher esses campeonatos aqui para mim esse ano é que você, se possível, se for possível para você, tente correr 2 campeonatos. E por que 2 campeonatos? Um para o seu nível, se você é iniciante, por exemplo, você buscar um desses campeonatos a categoria iniciante para correr no seu nível, no seu ritmo ali, você ir aprendendo, enfim, e tendo resultado, porque se você tá com pilotos do seu mesmo nível, você tem essa chance. E tentar correr um campeonato ou uma categoria, pode ser o mesmo campeonato, né? Mas uma categoria de um nível mais alto. Exemplo, no meu caso, da Copa Oaira que eu vou correr. Eu vou correr, até por saber que a Copa Oaira é um campeonato que tem categorias de iniciante, mas tem pilotos muito bons ali, eu vou correr a categoria Light, que é um pouco mais que o iniciante, até porque eu tô há uns 2 anos, mais ou menos, eu corro, eu falto, eu corro, eu falto, então eu quero correr a Light para ver se eu tô no nível da Light mesmo, sabendo que é um campeonato mais forte, e eu vou correr a Pro, que é o nível mais alto que tem lá, para eu evoluir. Então, a ideia é exatamente essa, né? Você tentar ganhar resultado em um campeonato e no outro você evoluir sua pilotagem com um piloto muito melhor que você, que você vai tentar pegar traçado, vai tentar fazer amizade, pegar dica, enfim, esse tipo de coisa. E o outro campeonato, que é a SKR, é exatamente por esse tempo que eu tô ausente, eles, para mim, de todos que eu já corri aqui, eles é o campeonato hoje que faz uma melhor triagem de nível dos pilotos, porque tem 3 etapas só para definir o nível. Então, eles misturam os pilotos nessas 3 etapas em baterias diferentes, para ir entendendo o nível dos pilotos e depois separam em 8 categorias diferentes de nível. Então isso, para mim, é o melhor possível para eu entender e correr definitivamente de forma competitiva ali com os pilotos do nível mais próximo do meu, né? Então eu acho que, claro, são 3 campeonatos aqui no caso, mas principalmente para mim que fiquei um tempo fora, então eu preciso meio que pegar o ritmo, entender onde eu tô, que categoria eu tô para continuar. Tive um pequeno problema no meu tripé, mas só para encerrar o vídeo, escolha um campeonato que faça sentido para você, que você se sinta bem ali. Por isso que o campeonato não é só para você correr, é para você fazer amizade na pista, para você evoluir, aprender e curtir esse esporte maravilhoso. Ele é caro, não é barato, então escolha um lugar que você se sinta bem, que você sinta que seu dinheiro tá valendo a pena e bora pra pista, entendeu? E se você curtiu, deixa seu like aí. Se tem alguma dúvida, pode deixar o comentário que eu vou ficar feliz de responder. E se inscreve aqui no canal, urgente, que já começa essa temporada 26 e vai ter vídeo de corrida aqui pra caramba. Então, bora pra pista. Valeu!